Bom, bem-vindos a mais uma reunião da Retina, da USP, Hospital das Clínicas. Hoje é 15 de maio de 2024. A gente vai começar a apresentação do caso clínico, que vai ser feito pelo Bruno Lopes, que é R3 de Retina. Bruno? Tá ótimo, professor. O senhor consegue me ouvir? Sim. Vou ligar aqui o vídeo também. Muito bem, então. Eu me chamo Bruno, sou R3 da Retina, R3 aqui do serviço do Hospital das Clínicas, e vou fazer a apresentação do caso clínico dessa semana. Meu agradecimento especial vai para o professor Sérgio, que me ajudou bastante na apresentação e na formulação do caso. Passou a imagem, professor? Passou. Tá ótimo. Então, o nosso caso é de uma paciente feminina de 69 anos, que é natural e procedente de São Paulo. E ela compareceu ao nosso serviço por conta de uma queixa de baixa acuidade visual do olho esquerdo, de caráter insidioso, de início há cerca de 3 meses. De antecedente, ela não tem nenhum antecedente significativo, nem oftalmológico, nem sistêmico. No exame oftalmológico, o olho direito era uma acuidade de 20/20 e o olho esquerdo de 20/32, que era o olho da queixa. A motilidade ocular não tinha alterações, o exame das pupilas não tinha nenhuma alteração, e o exame do segmento anterior apresentava uma córnea transparente, a íris trófica e sem nenhum tipo de outro achado significativo. Ela era uma paciente fáscica de ambos os olhos. Essa aqui é a imagem da retinografia dela. O olho direito, nada que chamasse muita atenção do ponto de vista da retina, apenas a refação do DPR, o nervo grande com essa atrofia, mas eu gostaria que prestasse bastante atenção no aspecto do fundo de olho, do olho esquerdo, com essas lesões aparentes. Isso na primeira consulta, que foi documentada em novembro de 23. Esse é o aspecto do mosaico que foi feito, da retinografia do olho esquerdo, e embaixo mostrando o head free dela também. Aqui, mostrando a autofluorescência de ambos os olhos, ao lado da direita e ao outro lado da esquerda. Então, aqui o aspecto do OCT. Aqui foi feito apenas o spectral domain comum, e aqui eu tenho um corte do EDI. E só somarizando o aspecto de um corte vertical que foi feito nasal ao nervo, demonstrando exatamente um corte passando sobre a lesão. Foi feita também uma angiofluorescência desse olho esquerdo, as imagens acima, as fases mais precoces, e as imagens mais tardias abaixo. Eu trouxe esse aumento aqui, especificamente dessas imagens, das fases mais tardias, demonstrando principalmente esse staining mais tardio, sobretudo próximo ali da região do polo posterior, coincidente com as lesões que foram visualizadas. Também foi feita uma endocianina verde, demonstrando o aspecto da lesão numa fase mais tardia, intermediária para tardia da endocianina verde. E eu trouxe aqui um sumário em relação ao olho direito, mas que não esboçou nenhuma alteração durante a avaliação multimodal, então do ACT, angiofluoresceína e, as fases mais tardias da angioflor também. E aí eu trago esse resumo, que é essa paciente de 69 anos, com essa queixa insidiosa há basicamente 3 meses, iniciada praticamente em agosto, sendo que ela foi consultada em novembro, acuidade de 20/32, e esse aspecto das lesões do olho esquerdo, sem nada significativo no exame de segmento anterior. Eu gostaria, por favor, que os assistentes e os professores presentes conversassem um pouco e discutissem um pouquinho de diagnósticos possíveis e como investigar esse tipo de situação. Perfeito. Então, André, Cleide, Jorge, eu queria que descrevessem essas lesões e falassem então sobre o diagnóstico diferencial e o Bruno está pedindo também para qual a tua conduta de investigação a partir dos diagnósticos diferenciais, tá? Não sei quem que quer começar a falar. Posso falar. Fala, André. Bom,
A gente observa então essas lesões meio numulares, né, arredondadas, profundas, né, parece estar no nível da coroide, são múltiplas, arredondadas, elas poupam um pouco a parte mais central do polo posterior, né, elas começam a se distribuir mais perto das arcadas ao longo da periferia, né, e acho que são um diagnóstico diferencial bem amplo aqui de início, né, com os dados que a gente tem, né. Ah, assim, a arada poderia dar isso, mas a arada é uma condição inflamatória, bilateral, né? Aqui não foi relatado nada inflamatório, né? Nenhuma queixa sistêmica ou contralateral, né? Mas a arada é uma causa disso. Mas a paciente tem 69 anos, certo? Você está falando de diagnóstico diferencial geral, depois... Amplo, dessas lesões, né? Dessas lesões, né? Já estou excluindo também a arada por alguns motivos. Coridite multifocal também, embora não tenha um processo inflamatório descrito, entraria no diferencial. E eu acho que pela idade da paciente, um diferencial muito importante é a parte neoplásica, né? Seja como uma forma de uma síndrome paraneoplásica, então o paciente precisa fazer um check-up oncológico, ou uma infiltração até no nível da coroide, né? Então acho que e dentro do diferencial das coroidites multifocais, eu acho que fazer um screening infeccioso, né? Então acho que é isso, fazer um screening infeccioso e oncológico para esse paciente de início. Perfeito. Então, causas inflamatórias, infecciosas e, eventualmente, tumorais ou paratumorais, né? Paraneoplásicas, certo? Ótimo. Mauro, Jorge e Cleide, algum complemento, alguma divergência? Eu acho que eu iria Oi, mesmo nesse mesmo caminho que o André já traçou. Assim, a lesão, tanto o fundo de olho como a avaliação multimodal pode até sugerir uma white dot, mas a idade dela é um pouco fora. Acho que em termos de quadros infecciosos, não tem nenhuma reação inflamatória nem de câmara anterior nem de vítreo. Uma white dot até poderia, do tipo Bloodshot, ser profunda, mas geralmente é bilateral. Chama atenção esse quadro da endocianina de lesões hipo, né, que mostra realmente que a doença está na coroide. E então eu acho que não dá para afastar completamente uma doença inflamatória tipo uma white dot, mas ficaria mais por causa da idade, inclusive, e da unilateralidade, mas por uma coisa infiltrativa ao nível da coroide. perfeito, perfeito. Então, eu não sei se é impressão minha, mas um dos cortes eu achei que tinha um pouquinho de célula, acho que foi no corte vertical paranasal, que Não tinha tem um história. não tem não, né? Não. E a coroide bem espessa, é, que eu não descartaria linfoma por causa da idade. Faria uma tomografia nessa paciente e a outra causa seria pensar em inflamatório, mas se você não tem células e com 69 anos, ficaria mais improvável. Uhum. Mas lembraria muito um White Dot Syndrome, principalmente quando você vai fazendo indocianina, que geralmente você tem hipo, depois você começa a ter uma hiper mais tardia. Mas bem interessante a situação. Tem que ver os detalhes aí agora. E um campo visual também para completar essa análise multimodal. Tá, perfeito, perfeito. Mauro, a gente vai mostrar mais para frente, tem uma análise de sensibilidade da retina aí com a relacionamento multifocal aí. Mauro? Eu só quero acrescentar e concordo com as três possibilidades de síndrome, sejam inflamatórias, infecciosas ou tumorais ou paratumorais. O fato de ser um chama atenção, porque realmente as oidocinas, tirando a maioria é bilateral, o birdshot não seria uma excelente alternativa. Linfoma, enfim, alterações tumorais também acho uma excelente alternativa. Sarcoidose, acho que vale a pena fazer o screening, tomografia de tórax e tal. E eu fiquei com a impressão, numa dos OCTs aqui nasal, talvez a lesão fosse, parte da lesão fosse escleral. E esclerite posterior é algo que parece. A arada acho que também poderia ser incluído como diferencial. Então, Maurinho, só ela não tem queixa de dor, e essa lesão é interessante no OCT, você vê que o envolvimento é de coroide externa.
Tá. Haller, sabe? Você vê que ele não afeta a córeo capilar, não afeta EPR, não afeta a retina. É uma lesão exclusiva da coroide externa. Interessante, né? Isso é importante Pensei, para o potencial dela. profundo, mas achei até que era escleral. Tá, tá. Não, é bom você ter comentado, porque com essa localização, é como se a gente excluísse TB, que poderia ser uma causa infecciosa, luz poderia ser outra causa. Birdshot poderia começar assim, né, Mauro? Mas é, é muito. E as lesões são assimétricas, elas começam na retina nasal, num quadro tão avançado assim, deveria ter alteração no outro olho, mas a gente tem que fazer, a gente tem uma avaliação da genética desse paciente. Eu acho que o mais importante é a gente descartar um tumor, seja ou uma infiltração, como vocês falaram, da coroide externa nesse olho sem ter envolvimento sistêmico, né? Sim. Ou, né, foi isso basicamente fazendo um resumo do que foi falado. Ou uma outra condição, para mais para frente também. Tá, então, Bruno, você quer continuar mostrando como foi a investigação do paciente, para a gente ver fechando as causas aí de diferencial? Ótimo. Vou continuar aqui então, professor. Os assistentes dos professores comentaram muito bem, então foi pensado em várias hipóteses diagnósticas que já foram citadas. Sobre os diagnósticos possíveis, bastante do que já foi comentado. Foi pensado em metástase de coroide, linfoma de coroide ou de trato veal, coroidopatia birdshot, tuberculose, sarcoidose, até uma variante de acometimento coroidal por sífilis ou outra white dot síndrome. A partir disso, foram solicitados vários exames e aqui o resultado deles, dos mais significativos. Foi feita uma TC de tórax, que não deu mostrando nenhuma alteração, uma ressonância de crânio, nada também, um HLA 29, que foi negativo, fizeram uma dosagem de PPD, que veio 1 milímetro apenas, um painel sorológico para sífilis, treponêmico e não treponêmico, tudo negativo, e vários exames de hemograma geral e laboratório geral, que não veio nenhuma alteração hematológica ou de outros órgãos, como fígado e rim, nada significativo. Foi discutido bastante se ia fazer uma vitrectomia diagnóstica, perdão, mas optaram-se por não fazer a vitrectomia diagnóstica. Essa paciente também realizou outros exames complementares, eu vou trazer aqui. Foi feito o OCT Sirius, do cubo macular de ambos os olhos, nada significativo. Também foi feita uma microperimetria, demonstrando aparentemente uma redução difusa do polo posterior, mas nada significativo também, só apenas no olho esquerdo. Um ERG multifocal, nenhum achado significativo, apenas aparentemente uma redução difusa também, sobretudo do polo posterior. E, a partir de todos esses dados, eu gostaria de que os assistentes dos professores comentassem um pouquinho o que poderia ser feito a partir de conduta para esse caso. Mas deixando claro que não tinha se fechado ainda nenhum diagnóstico a partir dos primeiros exames que foram demonstrados aqui. O hemograma era normal? Hemograma normal, professor. Normal. Normal, André. Então, basicamente, a avaliação sistêmica dela é normal para doenças infecciosas, outras doenças de base inflamatória, para as white dots, para TB, para sarcoidose, todas as hipóteses levantadas, né? Então, talvez ela tenha um quadro especificamente ocular, e talvez o diagnóstico mais forte, uma infiltração tumoral na coroide, né? Mas ela não tem nenhum tumor primário em outro órgão pela avaliação sistêmica dela. Então, acho que isso restringe o diagnóstico diferencial agora, né? Não Então, sei se vocês querem... Oi, Cleide, pode falar. não, aparentemente, uma doença na coroide, uma proliferação multifocal, eu pensaria então numa doença linfocitária localizada. Acho que faria, como a gente não vai biopsiar a coroide, biopsiar o vítreo não adianta, porque a doença dela não é vítrea. Exatamente. Eu faria um teste terapêutico com corticoides. As doenças de proliferação linfocitária muitas vezes elas melhoram e assim apontaria então para um lado como esse. Se não mudasse nada, a gente ia pensar numa coisa não linfocitária, uma proliferação neovascular, aliás, tumoral, mas não na linha linfocitária. Eu acho que tentaria como um teste terapêutico.
Mas você está pensando no que para tratar com corticoide, Cleide? Numa proliferação linfocitária localizada na coroide. Linfoma Então, primário intraocular? Não, linfoma não seria desse jeito, né? O linfoma tá estranho porque o linfoma seria mais subretiniano mas, na coricular e não tão externo. Jorge, Tá parecendo Jorge, deixa eu fazer um comentário. O linfoma vitreoretiniano é Isso é diferente do linfoma da coroide. Então, o que a gente está acostumado a ver é um linfoma vitreoretiniano que tem envolvimento do sistema nervoso central, você tem infiltração da retina interna, paravascular, retina externa também. Aqui o envolvimento é só da coroide. Então, o diagnóstico que essa paciente poderia ter é um linfoma de coroide, coroide. que não envolve retina, né? É. Então, linfoma de coroide. É raro a gente ver, é raro a gente ver essa apresentação. E a Cleide falou de teste terapêutico, mas a gente. Putz, Cleide, eu não sei se. Uma outra forma, Realmente, não, Cleide, uma outra forma é você é, observar esse paciente, fazer também. investigação sistêmica para ver se ela tem um linfoma em alguma outra localização, porque pelos exames que o Bruno mostrou, é pouco provável que ela tenha, porque ela já foi investigada, mas talvez rever essa investigação a partir de linfoma, né? E existe uma outra condição que o Bruno vai mostrar, que aparenta um linfoma de coroide, mas tem uma evolução muito indolente, Então, não tem aquelas progressiva. hiperplasias benignas, não são linfoma, é Isso. linfoma, que ficam aí um tempão e, enfim, não Então, precisa fazer nada. E que mas- responde a corticoide, não é? Essas hiperplasias linfocitárias. Elas podem diminuir, sim. É. elas Aqui a única podem coisa diminuir, que mas elas retornam, entendeu? Sim, mas como um teste terapêutico, porque se ela melhorar, Estou lembrando que istiose intraocular daria um processo inflamatório. O diagnóstico, eu acho que mais importante aqui, que o Bruno vai mostrar, é o seguinte: você pode ter um linfoma de coroide, mas tem uma lesão parecida com o linfoma de coroide, que já foi chamado dessas proliferações, dessas hiperplasias de células linfocitárias não malignas, né? Isso era um nome antigo, isso mudou o nome, e isso imbrinca muito com o diagnóstico de linfoma de coroide e de tipos de linfoma com evolução muito lenta. O Bruno vai explicar tudo isso depois. Então, o importante aqui é que vocês então chegaram à conclusão, que eu acho que é correta, fizeram o diagnóstico diferencial está perfeito, foi excluído tudo, né? Então ficou com um linfoma de coroide ou uma lesão que era chamada de hiperplasia reativa de coroide. O Bruno vai mostrar o nome correto dessa lesão, tem nomes novos que são lesões que não evoluem. Você infiltra a coroide e não evolui. Outra ideia é que não evolui porque você não seguiu pelo tempo adequado. Se você pedir por um tempo grande, na verdade, essas lesões são linfomas tipo malte que evoluem muito lentamente. É o que o Bruno vai mostrar mais para frente, tá? Bruno, eu acho que a discussão está excelente, foram feitos todos os diagnósticos diferenciais. Tem alguma coisa para complementar antes de você rever o caso aqui, Bruno? Acho que não, professor. Acho que discutiram muito bem todas as hipóteses, principalmente em relação aos grupos de doença também, que chegaram bem à conclusão de qual é o tipo de condição aqui que se fala. Eu só queria que pudesse comentar um pouquinho em relação à conduta, o que poderiam fazer, se optariam por fazer uma resposta com corticoide, ou se optariam apenas por seguir, ou se gostariam de fazer algum tipo de procedimento mais invasivo para a coleta de material. Porque, Cleide, posso contrapor essa opinião do corticoide? claro. Se a gente observar essa lesão, e essa lesão realmente tem uma evolução muito lenta, essa paciente já deve ter essa lesão há bastante tempo, e é assintomática, apesar de ela ter 20, 32, ela tem uma redução de sensibilidade que eu não sei explicar, porque ela tem envolvimento só da coroide externa. Uhum. A retina dela é perfeita, não tem alteração nenhuma. E mesmo assim, a córeo capilar não tem alteração, sensibilidade em todo o polo posterior, né? A Uhum. microperimetria dela então, a eletroretinograma multifocal é levemente alterada. Há uma hipótese aqui, eu estou raciocinando, certo? Se você tem uma doença coroidiana infiltrativa, lenta, mesmo que ela não esteja atingindo a corocapilar, mas atingindo as outras camadas mais externas, Sattler e a Halley,
você tem uma certa diminuição de fluxo sanguíneo nesse polo posterior, e que isso levaria, de alguma forma, a algum sofrimento epitélio pigmentar e fotorreceptores, diminuindo a sensibilidade à luz. Isso Então, aqui é uma hipótese minha que eu estou criando aqui agora, não, entendeu? Jorge, poderia ser, mas aí ela teria alteração no EPR, mas ela não tem. Mas E antes de alterações pigmentares, né? Não, anatomicamente visível por um OCT, eu não provavelmente sei. você tem Ah, algum sofrimento quando você tem um hipofluxo tá. nessa região, porque a fotorreceptor demanda muito oxigênio. Então, se você tem qualquer doença que vai diminuir o fluxo de oxigênio nessa região, com certeza tem alguma alteração de sensibilidade. Porque antigamente a gente não tinha a microperimetria, que é muito sensível, você consegue detectar pequenas alterações de sensibilidade à luz. Então, eu acho que é bem interessante essa visão. Mas vamos ver o que ele traz aí para a gente, que doença é essa? E uma outra ideia, então, em vez Comentário de... rápido. Oi, fala, Mauro. Não, aqui, duas coisas. Eu acharia interessante fazer um tratamento rápido com cortisona para ver se tem uma melhora dos sintomas, no fundo, só para fazer parte do arsenal caso isso piore. Mas o comentário era que eu acho que tem um desacordo entre a microperimetria e o ERG multifocal. Eu fiquei a impressão que o ERG multifocal nos dois olhos e não tinha a simetria que a gente via na microperimetria. Microperimetria é um exame chatíssimo e na suposição que fez primeiro direito e segundo esquerdo, pode ser que esse exame nem retrate exatamente o que essa paciente tem. Então, sei lá, daria uma checada se realmente ela tem tantos sintomas quanto o exame sugere. Se ela tiver, eu acho que vale a pena fazer um tratamento com cortisona durante um tempinho e ver se tem alguma melhora. Então, Mauro, ela é assintomática, certo, Bruno? Ela é Certo, professor. assintomática. Mas Certo. ela tem uma Eu acho que a redução. microperimetria talvez seja um artefato aí, já repeti. Então, mas é que ela tem alteração no eletroretinograma multifocal também. Ela tem uma redução. Você quer mostrar, Bruno, de novo? Mas tem Só para nos deixar dois claro. olhos. Vi meio de relance é que ele É. é igual nos dois olhos. Eu acho que ela, enfim, não justifica. Essa é a dissonância entre a microperimetria e o ERG multifocal que chamou a Vou atenção. voltar aqui a microperimetria. Aqui. É interessante, né? Porque a É. microperimetria tem uma alteração muito maior, né, do olho esquerdo. Dá uma E, olhada. Eu nunca fiz, mas me disseram que não é fácil. A gente geralmente faz o direito primeiro e às vezes o esquerdo sofre um cansaço. pode ser uma hipótese, porque ela não tem estrutura anatômica para ter variabilidade, apesar de poder ter, eventualmente, como o Jorge falou, uma alteração de fluxo no coro capilar que altere a oxigenação de fotorreceptor, embora não tenha alteração de EPR nenhuma, nem de fotorreceptor, nada. Ah, mas é interessante, né? Eu acho que não bate a visão dela com essa alteração na microperimetria aí. E não é compatível a microperimetria com a eletroretinograma multifocal, embora tenha uma redução discreta. Outra ideia, como esses tumores são muito lentamente progressivos, outra ideia é só observar, porque ah, como eles são muito lentamente progressivos, se você observar o paciente e não notar alteração, é um diagnóstico sem você precisar tratar, é um diagnóstico presuntivo que se reforça. Se você só observar esse paciente e não houver evolução, tá? Se houver evolução, provavelmente você tem que pensar em outro diagnóstico diferencial. Se você der o corticoide, regredir e depois voltar, quando você parar de usar o corticoide, também é um diagnóstico presuntivo, mas você deu medicação para o paciente ter efeitos colaterais, talvez? Eu não sei Mas muita vantagem, mas tirando o fato dos efeitos colaterais, que também não são tão irrelevantes, porque ela tem quase 70 anos, mas é uma evidência, até o linfoma vitreoretiniano melhora, essas proliferações linfocitárias, elas melhoram, então, na história, ah, né, isso conta como uma evidência, que ela melhorou e depois voltou a proliferar, uma evidência a mais a favor de proliferação linfocitária do tipo neoplásico. Mas, assim, eu concordo que também só observar é que a gente perde uma evidência
que no futuro poderia contribuir para fechar o diagnóstico, porque não vai ter um jeito invasivo da gente fechar o diagnóstico. Provavelmente a gente vai ter que ficar observando só, né? É. Então, agora eu concordo, Cleide. Uma outra forma de você seguir. O Bruno vai mostrar e ele vai falar de um diagnóstico, é um diagnóstico que tem um nome novo daquela hiperplasia reacional linfocitária, mas que, na verdade, na minha opinião, é um linfoma de coroide de malignidade muito baixa, de evolução muito lenta. Então, não sei se dá para diferenciar de um linfoma de coroide. Ele vai mostrar um artigo que mostra uma biópsia de coroide e que mostra isso mesmo, as células, os linfócitos são linfócitos mutados, são linfócitos lenta. E ao contrário do diagnóstico, que talvez seja um outro diagnóstico sugestivo dessa paciente, né? Que é uma forma indolente, não progressiva. Então, o Bruno vai fazer uma revisão. Esse caso é muito interessante, muito raro. Eu acho que valeu muito esse brainstorm que vocês falaram. E o Bruno fazer uma revisão para encaixar isso, tá? Tá ótimo, professor. Vou dar o segmento aqui, então. Então, a partir do que foi discutido do caso dessa paciente, foi discutido bastante em relação à conduta e o que foi optado foi por fazer o segmento próximo, sem condutas invasivas e sem tratamento medicamentoso, com repetição seriada do exame oftalmológico. Apenas para elencar em relação à cronologia dos eventos. Essa paciente iniciou sintomas em agosto, a primeira consulta dela foi em novembro, isso de 23. E aí, ela retornou para avaliação em fevereiro de 24. Não tinha nenhuma nova queixa. Mantinha esse estado atual de baixa acuidade de 20/32 no olho esquerdo. Voltou novamente em maio, ou seja, praticamente 2, 3 meses depois. Inalterado também. Nesse exame de maio, foi documentada a retinografia novamente, mantido exatamente o mesmo aspecto. Também foi repetido o OCT e outros exames, como a angio e a endocianina, mas eu não vou ficar repetindo, porque foi basicamente o mesmo resultado. E aí, a partir disso, foi revisado o caso dela, com essa história de praticamente 9 meses aí de sintomas, com vários rastreios, seja de doenças sistêmicas, imunoinflamatórias, infecciosas e oncológicos, né, negativo. Mantido basicamente todo o aspecto de retinografia, OCT e endocianina verde. E aí a gente formulou as hipóteses diagnósticas que consideramos mais significativas aqui, que foi basicamente a antigamente chamada de hiperplasia linfóide coroidiana, que hoje foi caracterizada como lesões coroidianas indolentes multifocais não progressivas, e a outra hipótese possível que seria um linfoma primário de úvea, que é o linfoma do tipo MALT, isolado de coroide. Não foi fechado para nenhuma dessas hipóteses, mas basicamente considerou essas duas como mais importantes. O senhor quer comentar alguma coisa, professor? Eu posso passar já para a revisão? Não, eu acho que a gente pode comentar no final, faz a revisão delas e daí a gente Tá revê no ótimo. final. Bom, Então, passando especificamente para a revisão e caracterização desses duas lesões, vou falar um pouquinho sobre essa atualmente caracterizada como indolente, não progressiva e multifocal lesões coroidianas, que basicamente em alguns artigos citam que são formas de lesão coroidiana isolada, sem outro tipo de manifestação, de caráter de lesões de aspecto branco ou branco-amarelada, de apenas ser unilateral. Essas imagens dessas retinografias aqui, da esquerda especificamente, elenca uma lesão caracterizada dessa forma. Já a imagem da direita mostra uma lesão de retinografia de um paciente portador de linfoma primário de coroide, do tipo MALT. E, basicamente, o que é muito descrito é que essas duas condições têm um caráter indolente e que, na verdade, por falta de caracterização mesmo em vivo, a gente não consegue descrever qual das duas é a apresentação do paciente, até porque ambas são indolentes, com evolução a longo prazo, mas que se apresentam de forma muito parecida. Falando sobre especificamente a lesão indolente de coroide não progressiva, ela é um diagnóstico de exclusão, então é preciso descartar diversas condições. A única exceção mesmo é o linfoma MALT, em que, sem o aspecto do histopatológico, fica muito difícil. E mesmo com o histopatológico, a lesão é basicamente a mesma, uma da outra, sem grandes diferenças. Então, gera uma grande confusão diagnóstica, e alguns autores até citam que, na verdade, elas são a mesma, só que caracterizadas de forma diferente.
E alguns diferenciais importantes incluem o que foi comentado na discussão, que são as metástases de coroide, as white dots, tuberculose, sarcoidose, formas de apresentação sífilis e de fungo. Aqui alguns aspectos dos exames de imagem da lesão indolente não progressiva, que elas são caracterizadas por lesões brancacentas ou amareladas difusas, sobretudo na média periferia da retina, cometendo o polo posterior. No que diz respeito à indocianina, ela se manifesta como hipocianescente desde fases mais precoces às fases mais tardias. E no que diz respeito à angiofluorescinografia, nas fases precoces da anjo não se manifesta nenhuma alteração, mas o que se manifesta são apenas alguns staining tardios que é possível documentar. Inclusive, no próprio caso da apresentação, a paciente tinha staining tardio próximo ali do polo posterior. E no que diz respeito ao OCT, são lesões mais no nível da camada de Haller, que são lesões mais hiporrefletivas isoladas, sem comunicação com a retina, sem comunicação com a corocapilar e sem comunicação com a esclera. Aqui é apenas demonstrando as fases da indocianina, né, nesse paciente. Então, demonstrando que a indocianina fica hipocianescente de fase inicial até fases mais tardias. A autofluorescência não manifesta nenhuma alteração significativa e que não corresponde na autofluorescência a alguma alteração visível com a retinografia. A autofluorescência, nesse sentido, ela não ajuda bastante, ela não ajuda muito. E aqui apenas um resumo geral, que aí eu gostaria de salientar bastante esse aspecto do linfoma MALT. Existe um artigo da Carol Schultz que ela comenta bastante isso, que quando você faz uma análise pós-mortem dos pacientes que tinham essas lesões indolentes não progressivas, basicamente a caracterização histopatológica é o mesmo de um linfoma MALT, por exemplo, de um linfoma MALT que ocorre em outros órgãos, como, por exemplo, pulmão ou estômago. E que essa entidade, que é o linfoma primário da coroide, na verdade, ele é diferente, histopatologicamente falando, daquele linfoma vitreoretiniano, que ele é, sobretudo, um linfoma caracterizado de grandes células B. Então, é aquele linfoma que tem o acometimento do linfoma primário, do sistema nervoso central associado também, como o professor Sérgio tinha comentado. E, basicamente, essas duas situações, em vivo, o diagnóstico é extremamente difícil. E, na verdade, diferenciar entre uma e outra não teria grande implicação prática, porque o que mais necessita, na verdade, é o segmento a longo prazo. Apenas uma citação que eu gostaria de fazer é que tem um artigo chinês do Retina que comenta bastante que algumas evoluções possíveis, inclusive, para esses pacientes que apresentam essas lesões indolentes é a regressão total espontânea a longo prazo, mas que a presença dessas lesões significa a longo prazo o risco para desenvolver linfoma sistêmico MALT em outro sítio, por exemplo, pulmão ou estômago. Então, a presença da lesão oftalmológica, na verdade, seria um fator de risco para um linfoma de outro órgão presente. Basicamente, era isso que eu queria comentar. Eu agradeço muito a oportunidade pela apresentação. Parabéns pelo caso, viu, Bruno? Esse caso é espetacular. Essa paciente vai continuar sendo seguida. Ela podia usar o corticoide, como a Cleide e o Mauro sugeriram, para ver uma resposta terapêutica, mas eu acho que ela também, da mesma forma, podia ser acompanhada para ver se essas lesões aumentam ou não. Eu acho que talvez a oportunidade diagnóstica seja semelhante nessas duas formas de acompanhamento, e ela precisa sempre fazer esse screening sistêmico para ver se não tem uma apresentação de um linfoma em outra localização. O outro diagnóstico é uma lesão indolente, então são as lesões de coroides indolentes multifocais não progressivas, de um grupo de autores que acha que essas lesões não progridem de jeito nenhum, não tem relação com linfoma, mas os casos de biópsia dessas lesões, e são muito poucos, eu vi uma descrição, que eu acho que foi essa que o Bruno citou, que é um linfoma tipo MALT, né, de evolução lenta. Algum comentário? André, Cleide, Jorge? Bom, tem um comentário bem rápido. A gente não tem no Brasil, mas tem aquela cortisona supracoroidal, sabe? É uma empresa Aham. que tem um injetor ali que eles fazem em consultório mesmo. Para esse paciente, se quisesse fazer, seria ótimo, porque faz só no olho, enfim, é um procedimento de consultório e fica só ali na coroide. Tá certo. Muito bom. Então, a gente vai seguir com a Bruno, excelente caso, viu, Bruno? Parabéns.
muito bacana. E a Gabriela vai mostrar outro caso. A Gabriela Mota é fellow, e da retina, ela vai mostrar um outro caso que também é bem interessante e tem lesões amareladas também. Então, Gabriela, se você quiser compartilhar. Oi, boa noite. Tá dando para ver? Tá, sim, tá ótimo. Então, boa noite. Eu sou a Gabriela, sou fellow do primeiro ano da Retina Clínica aqui do serviço. Vou apresentar hoje a imagem da semana. Quero agradecer ao Dr. Sérgio por ter me ajudado na escolha da imagem e na orientação aqui na confecção dos slides. Então, a imagem de hoje é essa etnografia aqui de ambos os olhos, de um paciente do sexo masculino, 37 anos, não apresentava nenhuma queixa, com acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos. Aí eu gostaria de abrir, então, para as hipóteses diagnósticas. Então, talvez aqui tenha ficado pequeno a retinografia, Gabriela, mas nas arcadas tem algumas alterações. Vocês conseguem descrever essas alterações, não? E consegue imaginar um diagnóstico para uma alteração bilateral com esse formato arredondado, pequeno? Muito borrado, não dá para ver, não. Primeiro diagnóstico é artefato, lente suja. Tá. Bom, então, Gabriela, como eles estão chatos, mostra a autofluorescência, então, primeiro. É que era pequena, e se eu aumentasse, ia piorar. Então, deixa eu mostrar, Tá. então. Aqui, pronto. Aí Agora, tá? pronto. Agora vocês acreditaram que tem lesão aí, né, Mauro? Não é artefato, né? Então, essas lesões são hiperalto, estão nessa localização, mais ou menos simétrica nos dois olhos, não envolvem a mácula, tá? E qual que é o diagnóstico disso? Uma hipótese é, você mostrou uma vez um caso que tinha infecções que seguiam ele está seguindo as artérias até. Não lembro o nome, mas era um quadro interessante de infecções, múltiplos focos de infecção que seguiam as arcadas. Tá, É mas não usuário tem de droga? vitrite, Mauro. Não tem vitrite, tá? É usuário de droga? Por quê? Qual que Não, é a outra hipótese? Não, poderia ser alguma embolização aí. Talco, né? Mas isso, o talco é na mácula, né? É perimacular, assim, né? Porque a irrigação acaba chegando lá, poderia ser, pode afetar a arcada, mas é muito grande, mas é um outro diagnóstico diferencial. Mas essas lesões são hiperalto. Aquela lesão do talco é hipoalto. Ela bloqueia a fluorescência, certo? Eu E vi a a lesão descrição. é pigmentar, né? Porque isso é a autofluorescência, não é da retina, que seria mais afetada por embolização. Isso, tá? Mas é Eu um vi diagnóstico diferencial, concordo, André, faz parte também, tá? Eu vi Então, alguma descrição de lesão hum, viteliforme que serve, tem acho que colocaram um nome até nessas descrições de case reports, que hum. seguem os vasos. Eu não sei que nome que tinham dado, mas é uma lesão benigna que segue as arcadas dos depósitos viteliformes isolados. Tá, mas só as arcadas, na fóvea, mácula, não? O que me Mácula, lembrava, já que o Cleide levantou isso aí, o BEST multifocal. Isso. Então, tem que pegar Não esses dava números e de ver reforçar, direito certo? porque as fotos estavam borradas, não tinha uma aparência de viteliforme, que é uma coisa que vai estar ao nível da epitélio pigmentar, subretiniano, por um sofrimento da epitélio pigmentar da retina, e daria uma lesão hiperalto, como nós estamos vendo, bem delimitada, bem circular. É uma doença autossômica recessiva, e que às vezes é bem delimitado, mas outras vezes um pouco a lesão não é tão bem delimitada. Mas aqui está bem delimitadozinho e muito bonito. Tá, Agora, então, curioso que isso segue as arcadas aí. Não sei se no Best Multifocal teria essa distribuição é respeitando não. as muito arcadas, né? Eu caprichoso, acho, né? eu acho Mas que essa faz descrição, parte do diagnóstico diferencial, hein? isso, eu É, acho que Best essa descrição focal que ou eu vi bestropinopatia recessiva faz parte do diagnóstico diferencial. Essa descrição que eu vi não era da família do BEST multifocal, mas não era. Era uma lesão que é justamente segue as arcadas, são depósitos focais
tem algumas séries de casos aí descritos de depósito viteliforme focal no trajeto das arcadas. O Tá. que eu me lembro era isso. Tem um nome isso. Tá. Outra Batizaram causa. alguma coisa. Outra causa, toxicidade pode ser? Vocês pensam em alguma coisa? Inibidores de MEC? Inibidores, mas geralmente pode ser fora da mácula, mas não tão regular a distribuição assim, né? Não, Acho que não dá para afastar, mas Mas é importante perguntar para o paciente, certo? é. Tá. Então, tem causa eventualmente paraneoplásica? Vocês podem pensar em alguma coisa? Eu acho Deixa que eu tem que ter perguntar. uma investigação clínica também para isso. Sim, Esse paciente, por também. acaso, tem lesão de cutânea, alguma lesão cutânea sistêmica? Não tem, André, porque estava pensando em. A neurofibromatose? Tá, não tem neurofibromatose e não tem outras lesões cutâneas, tá? Aquela paraneoplásica polimorfa entra no diferencial, mas também não tem essa distribuição tão regular ao redor dos vasos. É mais aleatória, né? Sim. E não precisa só ser paraneoplásica, né? Essa lesão. Já pode ser um jovem saudável até. E isso pode ser inflamação do EPR, aí você para você forma líquido subretiniano. A evolução dessa lesão é interessante, porque você começa com fluido subretiniano, depois você começa a acumular segmento externo de fotorreceptor, e aí a lesão fica hiperalta. Isso Ela está pode falando ser muito alta no começo. da polimorfa, né? Isso. E não, mas essas lesões hiperalto também. Sim. Por exemplo, no inibidor de MEC, você tem um descolamento seroso. Se esse descolamento seroso durasse muito tempo, ela poderia ficar hiperalto pelo acúmulo de segmento externo de fotorreceptor, né? É, É considerado diferencial de depósito viteliforme, é inibidor de MEC mesmo. certo. Bom, então, a Cleide deu uma sugestão que é próxima, mas como ela não falou o nome, né, Gabriela? Eu não lembro do nome. Sem o Eu vi o nome, sem o caso. nome, ela não ganha o jantar. Quer ver? Mostra mais. Tem outras avaliações aqui. Gabriela, segue para você mostrar o restante da avaliação multimodal. Tá, então agora a angiofluorescenografia. As Ainda lesões têm impregnação de contraste, certo? A anjo, tá? Indocianina. Pode continuar, Gabriela. e alguns cortes de OCT. É importante o corte-OCT, que a gente vê que tem fluido subretiniano lá, né? É interessante, mas com uma lesão um pouco espessa, Aí ela, lembra o de Mac, né? e não lembra? 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 Porque É que inibidor de MEC não dá tempo, porque você suspende, essas lesões não ficam hiperaltas. Você tem descolamento seroso, elas não são hiperaltas. Se demora mais tempo, o descolamento seroso vai acumulando segmento externo de fotorreceptor, vai ficando hiperalto com o tempo. Talvez essa é a explicação teórica dessas lesões, né? Ficarem hiperalto com o tempo. E depois elas podem até, se você degenera o EPR, né? Sem EPR, essas lesões ficam atróficas e deixam de ser hiperalto, fluorescente. Tem algum outro exame, Gabriela? Não, Chama-se. Achei aqui, eu tinha guardado até o artigo, chama-se retinopatia paravascular viteliforme multifocal. Isso, mas É, falar depois não adianta. não, eu guardei o artigo, eu Não, tinha mas é visto isso mesmo, Cleide. Parabéns, é isso mesmo. Isso foi descrito, agora, né, em foi janeiro. descrito agora no American Journal. Foi por isso que eu estava vendo também o American Journal e vi essas lesões. E eu achei interessante para a gente fazer o diagnóstico diferencial com todas essas lesões que vocês comentaram. A Gabriela vai fazer uma revisão, então, da retinopatia viteliforme paravascular multifocal. Não é, Gabriela? Uhum, A gente pensa se a gente vai dar um jantar para a Cleide ou não, tá? Sem tá. sobremesa, pode ser. Ah, Sem certeza. Não, Cleide, tá ótimo, é isso aí. então, como a doutora Cleide falou, posso seguir? Pode seguir. Então, é um novo fenótipo retiniano único, né? Dessas lesões viteliformes multifocais, elas são distribuídas, então, ao longo das arcadas vasculares e poupam a fóvea. Foi descrita, então, por Sarra e colaboradores e publicada no American Journal.
Então, ele foi uma série de casos de 13 pacientes com a idade variando de 10 a 78 anos e com a acuidade visual de 20 e 30 ou melhor. Então, ele caracterizou como essas lesões bilaterais, assimétricas, multifocais, redondas ou ovais. Todos eles eram assintomáticos, com a idade média de 49 anos, a maioria do sexo masculino, negros e alguns hipertensos, dislipidêmicos e diabéticos. Então, eles acompanharam durante 17 meses. Nenhum paciente relatou, então, nenhum sintoma visual associado a essa retinopatia. O fenótipo foi consistente em todos eles. E as lesões subretinianas, elas eram intensamente hiperfluorescentes na angioflúor e hiperrefletivas no OCT. Com o tempo, algumas dessas lesões foram se tornando hipofluorescentes e teve também evidência de atrofia completa de EPR e retina externa. Foram realizados testes genéticos em 6 pacientes, que foi negativo para mutações em BEST1, PRPH2 e MPG1 e 2. Um paciente apresentou uma mutação monoalélica em ABCC6. Foram realizados eletrooclograma e eletroretinograma de campo total em 4 pacientes que vieram normais, e a endocianina verde foi realizada em 3 deles e não mostrou nenhuma hipermeabilidade dos vasos coroidais. Dos 13 olhos que mediram, então, a espessura coroidal, houve um aumento de espessura encontrado em 3 deles. Todas essas lesões, elas estavam distribuídas ao longo das arcadas, que pode ser uma região de aumento da tração vitreoretiniana. Porém, no OCT não demonstrou nenhuma evidência de tração focal sobre essas lesões e nem ao longo dos vasos vizinhos. Então, aqui nesse caso, era um paciente negro de 72 anos, assintomático, tinha histórico de diabetes, hipertensão e doença renal crônica. Então, ele apresentou essas lesões subretinianas amareladas, multifocais, ao longo das arcadas vasculares e na média periferia. A acuidade dele era de 20/25 no direito e 20/20 no esquerdo. As lesões eram predominantemente hiperautofluorescentes, com algumas lesões ao longo da arcada superior, como a hipoautofluorescência central. No OCT mostrou, então, áreas focais de material hiperrefletivo subretiniano, que se manteve estável ao longo de 6 anos de acompanhamento. A espessura coroidal era de 296 no olho direito e 292 do esquerdo. Foi realizado, então, o teste genético e todo veio negativo para BEST1, PRPH2 e MPG1 e 2. E ele se manteve assintomático durante 7 anos e essas lesões se mantiveram estáveis em tamanho, número e aparência. Nesse segundo caso, era um homem branco de 56 anos, também assintomático, com a acuidade de 20/20 em ambos olhos. Então, apresentou essas lesões também ao longo das arcadas e com uma leve tortuosidade vascular. Também lesões hiperautofluorescentes. E no OCT, nas regiões das lesões, mostrou um material hiperrefletivo subretiniano. Foi realizado nesse paciente exame de eletrooclograma e ERG de campo total que vieram normais, nenhuma mutação nos testes genéticos. E 2 anos após o segmento, a acuidade visual também se manteve inalterada. Então, com relação à fisiopatologia, né, da doença, ela está associada a uma fagocitose prejudicada pelas células do EPR, que vai levar ao desenvolvimento das lesões viteliformes. O material viteliforme é composto, então, de lipofucsina, melanolipofucsina, organelas do EPR e segmentos externos dos fotorreceptores. Há uma formação natural de lipofucsina, né, como resíduos da digestão incompleta dos segmentos externos dos fotorreceptores, mas a formação dessas lesões ocorre devido a uma falha em algum processo de fagocitose pelo EPR, seja por uma inflamação, uma sobrecarga de lipofucsina, uma perda da polaridade do EPR ou uma perda da posição de fotorreceptores EPR. Aí agora, passando para os diagnósticos diferenciais, tem alguns de causa genética e outros de causa adquirida. Começando pela distrofia macular viteliforme de Best, ela ocorre por mutações no gene BEST1, ela é autossômica dominante, com início na idade, começo da idade adulta ou na infância. Se apresenta, então, como uma lesão viteliforme central clássica, que é um material hiperrefletivo subfoveal entre o EPR e a retina neurosensorial.
Ela, então, se apresenta como 5 estágios. Então, tem a fase pré-viteliforme, que não há nenhuma lesão, mas pode haver já alteração no eletrocardiograma. A fase viteliforme, que é a lesão clássica. A de pseudohipópio, que começa a formação de camadas. A vitelorrupitiva, que começa a dispersar esse material e aí começa a ter aí uma piora da acuidade visual. E a fase atrófica, com atrofia do EPR e retina externa. Essa lesão ela é hiperautofluorescente e ocorre uma hipofluorescência da lesão típica, e com a medida que a doença progride, vai ter um misto de padrão hiper e hipofluorescente. O eletrocardiograma tem um índice de Arden próximo a 1, né, com ARG de campo total normal. Aí a distrofia viteliforme foveomacular de início na idade adulta. Então, ela é caracterizada por lesões maculares viteliformes subretinianas, que aumentam gradualmente e depois vão diminuir de tamanho ao longo dos anos, deixando, então, uma área atrófica de retina externa e EPR. Pode ocorrer de forma esporádica ou com mutações no gene PRPH2, MPG1, 2 e o BEST1. Ocorre uma redução progressiva da acuidade visual, acometendo, então, pacientes de 40 a 50 anos, se apresenta com uma hiperautofluorescência discreta e na angiofluor com um discreto bloqueio central com pouco ou nenhuma hiperfluorescência. O eletrocardiograma pode ser normal ou pouco alterado e o ergo de campo total normal. A bestropinopatia autossômica recessiva, ela ocorre com mutação no gene BEST1, autossômica recessiva, ocorre de forma bilateral, com múltiplas lesões no polo posterior e média periferia, e tem um eletrocardiograma muito deprimido. O ergo de campo total vai ter uma disfunção, então, progressiva de fotoreceptores. Como forma adquirida, tem a causa tracional, então, ocorre por uma tração no buquê central, com uma perda da posição de fotoreceptores EPR, ocorrendo, então, uma falha na função fagocítica do EPR. Essa tração pode ser tanto anteroposterior, com uma tração vitreomacular, ou tangencial, devido a alguma MER. E o buquê central ele é definido como essa área de aproximadamente 100 micra, composta por cones e células de Miller. As células de Miller, então, elas vão desempenhar um papel importante nessa transmissão de estresse mecânico a esses cones foveais centrais. E ela vai ser dividida em 3 estágios. Então, o primeiro estágio ocorre uma atração interna das células de Miller sobre esse buquê, causando, então, um descolamento ascendente dos cones foveais sem grandes perturbações na zona elipsoide e na membrana limitante externa. Já no segundo estágio, vai haver, então, uma atração progressiva pelas células de Miller, que excede essa força adesiva entre os cones e o EPR. E isso vai levar a alguma separação dos cones do EPR e um acúmulo de fluido subretiniano central. E no estágio 3, ocorre uma separação, devido a uma separação persistente desses cones do EPR, vai levar a uma ruptura do complexo fotorreceptor EPR. E aí, devido a isso, detritos metabólicos dos cones vão começar a se acumular nesse espaço subretiniano. Agora, outro diagnóstico diferencial seria a maculopatia viteliforme polimorfa exudativa aguda. É uma doença retiniana rara, se apresenta com lesões subretinianas simétricas, bilaterais, amarelo esbranquiçadas, de uma morfologia variável, localizadas no polo posterior. Ela gera uma baixa acuidade visual aguda, tem como causas, pode ser idiopática, pós-infecciosa, autoimune ou paraneoplásica. A OCT vai apresentar descolamentos neurosensoriais da retina, com fluido subretiniano e depósitos subretinianos hiperrefletivos. Na autofluor, o fluido não é autofluorescente, o material viteliforme ele é hiperautofluorescente. Então, esses depósitos hiperalto vão se deslocar para a face inferior dos descolamentos. E na angiofluor, o fluido seroso, então, na fase aguda, vai se apresentar com uma hiperfluorescência inicial e o material viteliforme tende a ser hipofluorescente. Tem também o linfoma vitreoretiniano primário, que vai cometer mais mulheres de 40 a 60 anos, comete de maneira bilateral. Vai se apresentar, então, como essas lesões subretinianas,
que se apresenta, então, como pequenas massas amareladas, que vão aumentando de tamanho e se expandem, fundindo-se, então, e produzindo grandes massas subretinianas com uma pigmentação marrom no centro. Aí, o exame de biomicroscopia pode, então, exibir as células de câmara anterior, precipitados ceráticos, além de opacidades vítreas e junto a essas lesões retinianas. Alguns medicamentos também podem causar uma toxicidade retiniana, como o polissulfato pentosano de sódio, que ele é para o tratamento de cistite intersticial e síndrome da bexiga dolorosa. Os sinais, eles incluem, então, esses depósitos pigmentados parafoveais ao nível do EPR, depósitos viteliformes, atrofia central irregular do EPR. E a toxicidade, ela ocorre após um uso crônico do medicamento, então, mais de 15 anos, e a maculopatia, ela parece progredir mesmo descontinuando a medicação. Outra medicação também que pode causar toxicidade são os inibidores da MEK, então são usados no tratamento do melanoma metastático, e ele vai se apresentar como descolamento seroso da retina multifocal bilateral, com pelo menos um foco envolvendo a fóvea. E aí acredita que esse mecanismo seja por uma disfunção induzida pelo EPR, com um subsequente acúmulo de fluido subretiniano. A toxicidade, então, ela pode ocorrer tanto dias ou semanas após o início da medicação, e os sintomas visuais são geralmente mínimos, então. Tem também as causas degenerativas, então, devido a alguma separação do EPR da coroide, vai ocorrer uma falha na fagocitose na função da bomba do EPR, possivelmente por uma isquemia. Então, tem as drusas grandes, que são classificadas como maiores de 120 micras, são encontradas no polo posterior com os bordos mal definidos. Elas vão causar uma separação da membrana basal do EPR da membrana de Bru, facilitando, então, a neovascularização coroidal. Na autofluor, vai se apresentar com limites hiperautofluorescentes, comparado ao centro, e na angiofluor com uma hiperfluorescência tardia variável. Já as drusas cuticulares vão se apresentar como numerosas drusas, elas são de pequeno tamanho, de 25 a 75 micra, que podem coalescer e acometem principalmente região macular e periferia. Ao OCT, elas vão estar localizadas entre a membrana basal do EPR e a membrana de Bru, apresentando um aspecto de serra denteada. Elas estão relacionadas a DMRI e ao descolamento macular pseudoviteliforme. Na autofluor se apresentam com pequenos pontos hipoautofluorescentes e na angiofluor depósitos hiperfluorescentes. Tem também os depósitos drusenoides subretinianos, que estão localizados normalmente na região macular superior, que vão se apresentar como hipoautofluorescentes e hipofluorescentes na angiofluor. Também a maculopatia paquiviteliforme, ela é uma doença do espectro paquicoroide associada à lesão viteliforme. Ela ocorre, então, por uma disfunção da função da bomba e função fagocítica do EPR, por um sofrimento devido à compressão dos vasos da coroide. Ela foi recentemente descrita em pacientes idosos com paquicoroide, sem drusas ou depósitos drusenoides subretinianos. Se apresenta, então, como lesões foveolares, viteliformes, paracentrais e predominantemente unilaterais. E a atrofia cororetiniana paravenosa pigmentada, então ela se apresenta como um acúmulo de pigmento e atrofia cororetiniana ao longo da distribuição das veias retinianas. A maioria é assintomática, bilateral e simétrica. Ela é não progressiva ou lentamente progressiva, e como causas pode ser de origem genética, inflamatória ou infecciosa. E era isso. Tá joia, Gabriela. Obrigado, ótimo. Eu acho que a gente pode continuar, então, com o artigo. O artigo fala sobre... Então, são poucos artigos cirúrgicos que a gente coloca aqui. Quem vai... O Vitor, que é R2. Esse é um artigo cirúrgico que avalia a eficácia da retinopexia pneumática. A gente tem usado cada vez mais a pneumática
porque a gente vai se habituando a usar e vai vendo que a gente tem uma eficácia na medida que você consegue usar bem a retinopexia com uma eficácia maior. Mas esse artigo, baseado em 13 mil casos que foram que foram que fizeram parte do WIRES. O WIRES é um centro americano que avalia todas as cirurgias que foram feitas no país. E você consegue verificar a eficácia dessas cirurgias. Então, eles avaliaram 13 mil pacientes em que se fez retinopatia pneumática. A eficácia foi de 60%. É pouca em relação à vitrectomia, que é 80%, e buccal mais ou menos 80%. Se o paciente for fásico, isso vai para 54%, isso vai para 64%. Se o paciente for pseudofásico, baixa para 54%. Se você fizer uma segunda cirurgia, para reparar a primeira, nesses 40% que não teve eficácia, o índice de sucesso chegou a 80%. Seja pneumática novamente, seja buccal. A vantagem é que o custo é muito baixo, você pode fazer no mesmo dia, então a gente no HC que tem dificuldade, os hospitais grandes é assim mesmo, hospitais públicos, a gente consegue operar pacientes, então recuperar a visão desses pacientes, e os pacientes que a gente não consegue, vão para um segundo procedimento e com uma chance grande de recuperação anatômica, tá? Então, esses detalhes desse artigo eu acho que são muito importantes, principalmente para quem usa mais, os serviços que usam mais pneumática, e o João Vitor vai entrar em mais detalhes com isso. Então, João, se quiser compartilhar o artigo. Obrigado já pela introdução aí, professor. Vou compartilhar essa apresentação. Primeiramente, boa noite a todos. Sou o João Vitor Bezerra, sou residente aqui do segundo ano do serviço. E antes de mais nada, queria agradecer ao professor Sérgio pela excelente escolha aí do artigo que vamos falar de hoje. O artigo é o Pneumatic Retinopexy for Hematogenous Retinal Detachment Outcomes. Bom, como introdução do artigo e justificativa clínica, nós temos aí que a retinopexia pneumática é um procedimento aí ambulatorial, custo-efetivo e menos invasivo para tratamento de descolamento retina, quando bem indicado. Alguns estudos randomizados mostraram boas taxas de sucesso com esse procedimento. Um dos mais recentes aí, maiores, foi o estudo PIVOT, que comparou aí 88 pacientes que fizeram descolamento de retina, que tiveram descolamento de retina não complexo e fizeram a retinopexia pneumática com um bom sucesso em torno de 80%. E aí, o estudo quer responder, né, se esses resultados vão se manter na prática real. Os métodos foram os seguintes: uma corte retrospectiva com dados do IRIS Registry de 2013 a 2022, que complementando o que o professor Sérgio mencionou, um acrônimo para Intelligent Research Insight, que é um banco de dados clínicos em oftalmologia que vai coletar aí dados anônimos e padronizados de prontuários eletrônicos. E aí ele vai representar a prática real, muitas vezes em ambientes muito menos controlados do que esses grandes trials aí, randomizados. Dos fatores de inclusão, nós temos aí pacientes de 18 anos com descolamento de retina regmatogênicos tratados com a retinopexia pneumática como primeiro procedimento. E um dos critérios era um acompanhamento mínimo nesse registro prontuário de cerca de 3 meses antes e 3 meses depois. Um dos objetivos desses critérios de inclusão era excluir pacientes com descolamento de retina regmatogênico prévios a esse acompanhamento e excluir de forma errônea. Como fator de inclusão, pacientes com PVR, DR seroso, ou algum histórico de descolamento de retina, também descolamento de retina com diálise, ou com rotura gigante, ou até mesmo DRT. Dos dados coletados, os principais foram idade, sexo, etnia, seguro, tabagismo, a região que foi realizada, ou se foi feito ou não por um especialista em retina. Os dados pós-procedimentos foram acuidade visual com correção, e um dos dados foram o SOS, que seria o Single Operation Success, que ele é basicamente uma reaplicação da retina sem necessidade de um procedimento adicional. Nenhum procedimento precisaria ser feito para entrar nesse critério. Agora, o Single Operation Failure seria quando precisa fazer qualquer procedimento adicional, seja uma repetição da pneumática, uma intraflexão, uma vitrectomia ou outras intervenções mais complexas. Esse aqui até contrasta com o PIVOT, que ele incluía a repetição da pneumática como um fator de sucesso. Aqui ele já não incluía.
Outras complicações que foram avaliadas foram metamorfopsia, membrana epirretiniana, que foram acompanhadas aí por um período mais extenso, e aquelas restritas a 60 dias do operatório foram a hemorragia vítreo, a proliferação vitreoretiniana e endoftalmite. Dos resultados agora, foram analisados aí cerca de 13.302 olhos, de 3.075 pacientes, com uma idade média tendendo ali para a população mais idosa, uma predominância masculina de 61,6%, uma grande maioria de pacientes brancos, com 85,02%, maior parte deles eram fáscicos, 57,7%, 43,3% pseudofásicos e 9 em 10 aí feitos por especialistas em retina. Alguns outros dados coletados aí no artigo e suas respectivas distribuições. E agora o principal, que seria o Single Operation Success dos pacientes que fizeram retinopexia pneumática, cerca de 59,82% conseguiram aí o sucesso com apenas a retinopexia pneumática. Desses que não conseguiram o sucesso, esses 40,18%, cerca de 81 conseguiram aí o sucesso de ter a retina colada novamente com mais um procedimento, seja a repetição da pneumática, uma introflexão ou uma vitrectomia. Apenas aí 18,88% precisaram de uma combinação desses outros procedimentos. A acuidade visual aí dos 9 a 12 meses foram 0,23 logmark, em torno de 20,34, e o do Single Operation Failure foi de 0,44 logmark, em torno de 20,55. Agora, outros resultados relevantes foram a diferença entre os fáscicos e os pseudofáscicos, com maior sucesso aí entre os fáscicos, de 64,5%, e dos pseudofáscicos com 53,9%. Fizeram uma análise semelhante ao que foi feito com a pneumática, com tanto a vitrectomia quanto a introflexão escleral, e encontraram um Single Operation Success de 77,06% para vitrectomia e 81,6%, que contrasta também com os outros estudos que encontram, inclusive, taxas maiores. Aqui foi a distribuição ali do Single Operation Success durante o período de acompanhamento do estudo, e mostra que manteve-se relativamente estável, sem muitas diferenças entre os períodos, inclusive em períodos ali próximo do Covid, que foi um período que foi questionado se teria tido alguma alteração pelo estudo, mas manteve-se estável. Outras complicações relacionadas foi uma predominância da membrana epirretiniana, com cerca de 45%, menores taxas aí de hemorragia vítrea, em torno dos 9%, PVR também, e endoftalmite menos de 1%. Aqui, a distribuição das PVR pelos tipos de procedimento ao longo do tempo, e da endoftalmite também mantiveram-se estáveis aí nesse período de acompanhamento. Agora da hemorragia vítrea. E, partindo para a discussão, a gente vê mesmo que o Single Operation Success foi menor que o esperado do que nesses trials que fizeram a análise do sucesso da retinopexia pneumática, cerca de 20%. Outro dado relevante era esse maior sucesso em fáscicos. Uma das hipóteses do porquê esse maior sucesso em fáscicos seria relacionado ao fato das roturas dos pseudofáscicos serem menores e mais anteriores em relação àquelas em fáscicos e acabarem passando batido. Outro dado é que a retinopexia pneumática ainda mantém com valor com tesão ambulatoriais que não tem acesso à cirurgia de urgência e também pela sua extrema custo-efetividade. Lembrando aqui que mesmo parecendo um número menor de 40,18% de falha, desses que falharam, 80% ainda conseguiram recolar a retina novamente, o que daria ali que em 2 procedimentos, em torno de 90% ali conseguiria. Outro dado aqui que eu trouxe é do próprio dado do faturamento dos custos relacionados aos materiais que tem para vitrectomia diagnóstica no HC. Aqui você vê que somente o kit de vitrectomia, sem uso de quaisquer outros materiais, você já tem um gasto de 4.000 relacionado aí ao SUS e a todo o sistema público de saúde. Isso daí, se comparado, por exemplo, aos 0,3 ml de C3, que vai usar numa retinopexia pneumática, representaria uma economia imensa de recursos aí para o sistema público. E aí, por que foi menor esse
esse single operation success da retinopexia pneumática nesse estudo em comparação com os outros que mostraram ali taxas de 70% e 80%. Primeiramente, pela essa menor padronização da técnica, seleção de casos menos criteriosas, você acabava tendo no Pivot muitos critérios ali de inclusão que acabam enviesando isso, e os dados do IRIS são multicêntricos de grande escala e longe aí do controle dos RCTs. Agora, partindo para as limitações. É um estudo retrospectivo utilizando uma base de dados, então você vai ter um viés de informação que vai depender ali de um prontuário bem redigido, de informações ali presentes. Então, sempre pode ter essas informações faltando. Agora, outro dado é a falta de detalhes clínicos fundamentais, desde o status da mácula, se ela está colada ou não, a localização do rasgo, a quantidade de rasgos ou outros dados clínicos. Outra crítica seria essa falta de confirmação anatômica direta, já que o Single Operation Success foi definido ali nesse acompanhamento de 3 meses pela não necessidade de você fazer um outro procedimento. Então, não necessariamente você vai ter ali uma retina colada. Outro dado de limitação é essa representatividade limitada. Cerca de 80% dos pacientes eram brancos e com seguro ou outras porcentagens maiores aí, que não teriam uma validade externa aí tão grande. Também fizeram exclusões baseadas em códigos amplos. Um deles era o Z988, que é outros estados de procedimento, de outros estados pós-operatórios, que neles você acaba sendo muito criterioso e perdendo uma grande base de pacientes que poderiam ser incluídos. Das conclusões, retoma aquilo que teve na discussão de uma taxa de sucesso menor na prática clínica do que em RCTs ou série de casos, e aí, contrastando, assim, desses trials que tem todo o suporte clínico, todas as avaliações muito bem criteriosas contra a prática clínica que muitas vezes é feita com que se tem com outras formas de prática. Outro dado muito, muito importante é essa maior taxa de single operation success em fáscicos, já que já era um fator a ser considerado antes da indicação de pneumática, e isso se torna ainda mais claro. Essas complicações da pneumática também mantiveram-se estáveis sem nenhuma outra alteração. E aí, para finalizar, eu coloquei uma frase, um trecho aqui do Pivot que ele mostra que ele questiona ali se tem uma arte, né, seria essa mística relacionada à cirurgia e tudo mais, que faria uma diferença nesses sucessos da cirurgia, se esses dados ali fariam, por exemplo, se aproximar desses 60% indo para os 80%. Essas foram minhas referências e muito obrigado a todos. João, a gente que agradece. Excepcional a tua apresentação. Parabéns, viu? Muito bacana mesmo. E o Leandro Cabral, Leandro, você ainda não falou aqui, você entrou um pouquinho mais tarde, você quer comentar rapidamente o que você, o foco de retinopatia pneumática, esse estudo, você tem algum comentário para fazer? Eu acho que o Leandro acabou saindo daqui, ele acabou caindo a internet dele. Então eu vou perguntar, olha, para a Lívia, que ainda não participou, o Pedro Braga, que não participou também, e o Bernardo Kestelman, que não participaram, e que eles fizeram muita pneumática no Fellow, no HC, né? Qual a impressão de vocês dessa eficácia de 60%, mas da importância de fazer num serviço com volume gigantesco como os serviços públicos no Brasil? Com um custo bem menor, e você faz esse procedimento no mesmo dia. Se vocês quiserem comentar, Lívia, Pedro Braga e Bernardo Kestelman. Então, esse artigo mostrou que a taxa de sucesso foi inferior ao que a gente tinha visto no pivô, o que é até mais condizente com a nossa prática que a gente observa na realidade. Então, ficou umas taxas assim, mais palpáveis com o que a gente está acostumado a ver. E, de qualquer forma, justamente ressalta a importância da pneumática justamente no contexto
que eles até citam, né, pós-pandemia, a questão de custo. Então, a pneumática, ela tem, inegavelmente, tem o seu valor, ainda mais aí no serviço de alto volume, como HC, que é a disponibilidade de centro cirúrgico, muitas vezes é limitada pelo volume. Então, é com certeza uma alternativa que a gente tem que dominar essa técnica e pode ser muito bem utilizada e ajudar bastante, né? Vários pacientes aí durante o fellow foram beneficiados com a pneumática. Perfeito. Com a vantagem de você reoperar com outro procedimento ou com o mesmo, fazer um segundo procedimento e ter Uhum, muito índice de sucesso, né? sim. Falou em 80%, né? Excelente. Uhum. É, É bem coerente mesmo, professor, eu acho. O que a Lívia falou é, acaba mostrando nesses estudos de vida real, assim, né, na verdade, que mostra aí que muitas vezes as dificuldades que a gente acaba encontrando, né, até da própria colaboração do paciente, às vezes uma indicação que a gente precisa extrapolar justamente por essa dificuldade, às vezes, de acesso para a sala cirúrgica rápida, e aí faz muito sentido, né, o que a gente vê no, né, nesse resultado. Mas acho que no final das contas é o que já foi falado, né, é uma técnica muito boa, a gente acaba por N motivos aí no, né, acaba precisando extrapolar essa indicação e beneficia muito. Aqui já teve vários casos apresentados que talvez nunca fosse a nossa primeira opção e que acabam dando certo, então vale a pena e dificilmente, e que o próprio estudo mostra, né, que quando esses pacientes precisam ser reabordados, mesmo quando não dá certo, eles têm uma alta taxa de sucesso, um bom resultado funcional, então que muitas vezes vale a pena essa primeira tentativa. perfeito, Pedro. Excelente. Eu queria... Elinho, o Hélio Primiano ainda não fez comentário. Qual a tua impressão sobre esse artigo, sobre pneumática? Depois, se quiser, rapidamente, o André, o Jorge e o Mauro fazerem comentários rápidos e a utilidade dela em serviços de grande porte. Bom, eu acho que o Pedro colocou bem aí, né? Não é um procedimento totalmente dependente do médico. Acho que a colaboração do paciente é um fator. Acho que a gente que é mais velho já passou por várias gerações de estudo de pneumática, né? Desde o Paul Tornambi, que foi um pouquinho mais criterioso nas indicações, desde tamanho de ruptura, se o paciente é automíope ou não, que tem uma adesão vitreoretiniana maior. Então, existem alguns detalhes na retina que também podem fazer com que o sucesso da pneumática seja maior. Agora, falando de hospital público, em sala cirúrgica, proporcionar um melhor atendimento, a gente vê que muitas vezes, mesmo que você não tenha uma taxa de sucesso, você consegue postergar com a mácula aplicada, né? Isso seria uma alternativa para a gente postergar quando a gente não tem, a gente sempre na tentativa de ter o sucesso com a pneumática, mas se não tiver o sucesso da pneumática, muitas vezes ele pelo menos a retina aplicada numa um determinado tempo sem afetar a mácula, né? Isso pode, não é de tudo tão nocivo. Eu Uhum. gosto muito de falar da relação vítreo-retina, né? Então, a gente tentar estudar os pacientes automíopes tem uma relação vítreo-retina. Então, às vezes o gás também, ele também não é tão inócuo, né? Isso é outra parte, a parte ruim do negócio. Que ele pode se movimentar dentro do olho e às vezes em alguma região que ele tá mais, o vítreo está mais fortemente aderido, ele pode gerar mais outras rupturas. Quanto ao pseudofásico, que foi comentado, o Paul Tornambi já era enfático, você tem que ser muito criterioso para indicar no pseudofásico, né? Porque algumas microrupturas a gente não visualiza, mas reforço ainda, no hospital público, o paciente que a gente atende, no volume que a gente tem, procedimento que ajuda bastante a gente. Perfeito, perfeito, Elinho. Professor, posso só fazer um comentário? Bernardo aqui. Oi, Bernardo. É, Chamado eu você acho não. que Pois não. esses estudos de vida real são interessantes até para quem está começando, né? Porque às vezes a gente vai ficando. O início é difícil, né? A gente vai ficando triste com os casos que não dão certo. Mostram uma eficácia de 80%, 90%. E quando chega um estudo que mostra um resultado mais real, a gente percebe que
que a gente está só aprendendo, mas que vai melhorar e faz parte ter casos que não dão certo também, para quem está começando, né? Isso, isso. Perfeito, Bernardo. Excelente. Você vê, ele fala de vitrectomia com sucesso, o índice de sucesso com uma cirurgia de 77%, usando a mesma avaliação, né? O mesmo banco de dados, e de introflexão escleral de 81%. Normalmente você vê estudos grandes, controlados, isso é acima de praticamente 90%, mas na vida real é menor, né? É isso mesmo, Bernardo. Não sei se o Jorge, o André e o Mauro querem fazer comentários rápidos sobre isso. Eu acho que é um ponto importante para a gente pautar Então, aqui, é, o Jorge. a informática renasceu forte nos últimos anos, que talvez o cara que mais tem estimulado isso é o Rajmuni lá do Canadá, Seu amigo? meu amigo particular, encontrei com ele semana passada. Ele foi igual um louco, né? Chegou no congresso 4 horas da tarde, deu aula dele, foi pro jantar, pro coquetel, e às 8 horas da noite tava pegando o voo de volta para casa. Mas coisa de louco. Mas ele é o cara que mais estimula a pneumática. Pneumática tem 3 pontos para mim muito importantes. Um é o custo e facilidade de você fazer, ou seja, o paciente ele sofre pouco. Quando dá certo, vários estudos têm mostrado, principalmente o Rajmuni, que a qualidade de visão é muito maior. Você tem menor displacement da retina e com isso você permite que você tenha menos metamorfopsia, você tenha menos alterações de tortura vertical e isso o paciente refere que é muito importante. E a terceira coisa que a gente tem aprendido muito, além do que a gente já sabia do passado. Antigamente você tinha que ter algum rasgão entre 3 e 9 horas, e o rasgão não poderia ser múltiplo e deveria ser menor que 1 hora. Isso era o guidelines básico, talvez lá de George Hilton, no começo da história, lá atrás. E atualmente não, você está fazendo rasgão gigante, está fazendo lesões fora dessa área de 3 e 9, e a gente tem aprendido o uso de bolhas duplas, injetar mais gás. Então a gente tem aprendido muito, certo? Eu acredito que a taxa de sucesso desse trabalho é muito real. Eu digo que a minha está entre alguma coisa entre 60% e 70%. E também para os jovens é que descolamento de retina ainda não é 100%. Mesmo indo para vitrectomia, buckle, a gente vai perder olho porque ainda é uma doença que não tem cura 100%. E o paciente tem que ter consciência disso. A falha não depende só do cirurgião, da técnica. Todos vão perder olhos com descolamento de retina se você opera retina. Exatamente. Perfeito, perfeito, Jorge. Mauro, André, algum comentário? A única coisa, no fundo, só sendo bem rápido, é basicamente a questão do timing e do preço, a grande vantagem. A coisa que mais me incomoda é que a melhor indicação é de roturas mais superiores. E acho que a gente tem mais receio de colocar o gás e ele provocar uma rotura inferior. Quiser uma vitrectomia que seria simples com a rotura inferior e vira uma vitrectomia complicada com a rotura embaixo. Isso dito, eu gosto bastante. Quando eu preciso, eu faço, em especial quando eu trabalho no hospital público. Perfeito, Mauro. Esses comentários que vocês fizeram são muito importantes para quem estiver ouvindo ter uma impressão sobre o trabalho, sobre esse artigo, sabe? E o artigo que o João Vitor apresentou excepcionalmente bem. Então é isso. João, parabéns de novo. Obrigado pelos comentários. A gente vai para a última sessão, que Obrigado, é um Sérgio. caso cirúrgico. Nada. Que é um caso cirúrgico que o Iago Bastos, que é fellow do segundo ano, vai apresentar. Então, Iago. Tudo bom, gente? Boa noite. Como o professor disse, eu vou apresentar o caso cirúrgico. Eu gostaria de agradecer ao professor Pimentel por ter me ajudado na elaboração dos slides, ao professor Hélio Primiano e à Carolina Minelli, que estavam no dia da cirurgia e ajudaram na condução da cirurgia.
O caso é de uma paciente do sexo feminino de 67 anos, que tem como antecedente hipertensão e diabetes, de antecedentes oftalmológicos relevantes. Ela tinha uma FACO do olho direito, teve um GPAF no olho esquerdo, fez uma TREC e ainda era fásica. E ao exame ela era MM do olho esquerdo e do olho direito, por conta também de consequências do diabetes, ela tinha 20/125 parcial de visão. A PIL dela no momento da avaliação era de 10 e 17, e ela apresentava na biomicroscopia uma catarata N3 com instabilidade, tinha facodonese, tinha uma bolha de TREC superior com um aspecto mais isquêmico, e a gente não conseguia visualizar o fundo de olho. Por isso eu trouxe para vocês aqui a descrição do ultrassom de um DR complexo com acometimento macular, que evidenciava que tinha um descolamento também da mácula. E aí, diante desse caso, eu pergunto para vocês qual seria a conduta, como vocês se preparariam para conduzir um caso desse cirurgicamente. Perfeito, perfeito. Então, a paciente, olha, 67 anos, MM de visão, uma nuclear 3 cruzes com uma TREC e um DRT com envolvimento macular, né, Iago? Caso bem difícil. Então, quem queria começar falando? Olha, tem, para comentar aqui, tem o Pedro Braga, a Lívia, o Jorge, o Bernardo, o Mauro. Então, quem quiser começar a comentar. Jorge, o que você acha desse caso? Caso bem difícil, caso que tem que tomar muito cuidado. Os pacientes diabéticos com descolamento de retina crônico, você tem uma retina, além de tudo, isquêmica, e que é muito fácil fazer lesão iatrogênica. Cada lesão iatrogênica que você faz é um risco de você, no mínimo, de ter uma cirurgia mais difícil, mais demorada, mas pode levar a danos irreversíveis quando você tem algumas lesões próximas do polo posterior. Mas só com ultrassom é difícil você comentar as dificuldades. Se tivesse uma retinografia, seria um pouco mais fácil para a gente ver o contexto que vai se enfrentar dentro do centro cirúrgico. Certo. Desculpa, Elio, eu não falei teu nome. Elinho, é um paciente com a nuclear 3 cruzes e uma TREC. Quais são os cuidados dessa TREC e cuidados para FACO antes de você começar a vitrectomia aí? Então, eu que orientei, você não quer deixar? Eu estava na sala, eu que orientei o Iago nessa cirurgia. Você não quer deixar o pessoal discutir? Participou dessa aventura. Mas eu estou falando genericamente, Elio. O que você começar a... Acho que uma das grandes dificuldades nesse caso, que quando eu cheguei na sala, é como você ia começar um paciente com uma nuclear 3 cruzes, você vai mexer na retina e tem uma facodonese, né? Uma tem a coisa que facodonese aí. preocupa... É? Ainda Desculpa. tem a facodonese. Tinha escrito, Isso, a facodonese acho que era o principal. Acho que o que caberia perguntar a muitos dos colegas se eles removem, já pensam numa fixação, porque você vai ter que tirar a catarata, você tem uma facodonese, para você enxergar bem a retina e manipular o tecido retiniano, fazer uma cirurgia bem feita num paciente desse. Se você gerar uma ruptura, você pode perder o olho, né? Então, se você remove por um todo a catarata, já tira o saco e faz a fixação. Qual é a conduta inicial? Como você faria o planejamento nessa fase inicial? Acho que esse daí é o primeiro passo para a gente começar a discutir. É esse Então, que foi. Professor, Mauro... posso comentar? Oi, pode comentar. Quem está falando? É o Tomás, tudo bem? Oi, Tomás. Tudo jóia. Bem-vindo. Pode falar, pode comentar. Obrigado. Mas a pergunta Professor, aqui do Elinho é a seguinte, olha, você tem uma facodonese, então, você tem que ter cuidado, você pode colocar um anel, segurar um pouquinho, pode colocar o afastador de íris na cápsula e segurar e fazer e implantar a lente, ou você pode deixar para implantar a lente secundariamente depois de terminar teu procedimento para não ter um segundo problema antes de ter essa lente luxada no vítreo, né? Então, como é que você pensaria em relação a isso especificamente? então, perfeito, professor. Eu tive um pouco mais de experiência aqui Uhum. nesses casos mais difíceis, principalmente em diabético, como você também pode esperar, às vezes, uma cirurgia mais longa,
você vai ter que colocar pressão para 60 algumas vezes durante a cirurgia para evitar sangramento. Você também tem que lembrar da córnea, né? A córnea pode ser que ela vá embora rápido e você perca a chance de terminar a cirurgia com edema de, não só edema epitelial, mas edema estromal. Uma das coisas que um dos meus chefes faz aqui, ele, nesses casos, ele, em vez de fazer faco, porque você vai causar um pouco mais de edema com a faco, ele faz lensectomia via pars plana, você tem menos risco de... Aí ele mantém a cápsula anterior íntegra durante o procedimento, faz a cirurgia inteira que ele tem que fazer, e no fim, se tiver tudo bem, ele põe a lente e faz uma cápsula Rexis com vitreófico no final. E isso, geralmente, eu tenho visto que isso mantém a córnea melhor durante mais tempo. E a lensectomia em si, ela não é muito mais difícil, ela pode demorar um pouco mais, mas você não perde a córnea nesse processo. Então, Mas acho que isso é uma... então, nesse caso que era uma catarata bem dura, ele consegue fazer também? Um catarata mais Sim, com fragmentador, sim. Você faz uma incisão na pars plana com uma lâmina de 20 gauge, entra com o faco fragmentador e vai bem devagarinho. Às vezes a lente cai pro vítreo, mas não é um grande problema. O interessante, Iago, que isso que o Minelli disse, é que quando eu fiz o Fellow nos Estados Unidos, no final dos anos 90, o George Williams, que eu entrava em todas as cirurgias com ele, fazia exatamente isso com a catarata grande. Fazia fragmentação, e daí fazia... Ele era um cirurgião de segmento posterior, então ele não colocava lente, depois, secundariamente, deixava para colocar uma lente no sulco. Isso já era feito lá atrás, viu, Tomás? Então, é interessante, você faz mais rápido, entendeu? Eu posso só dar um palpite aqui. Eu acho que você pode fazer, é que assim, a estratégia de deixar o saco capsular, ela é sempre útil, que é o que o Tomás está falando. A gente partiu para esse lado, mas eu acho que um paciente com facodonese, para você manter o saco, fazer, eu acho que é mais difícil você fazer pela parte posterior e você perder todo o saco, com facodonese, eu tô falando, hein? Do que você fazer via anterior. Porque aí você consegue, o Iago vai mostrar a técnica que a gente fez, mas eu acho que é sempre pertinente tentar manter a cápsula. O que o Tomás tá falando é pertinente mesmo. A gente sempre vai buscar, porque não só a córnea, se você precisar colocar óleo de silicone, se tiver alguma coisa inadvertida, se você tiver uma cavidade única, então que você tirou a lente, é muito pior do que se você tiver a cavidade vítrea separada da câmara anterior, né? Eu só acho que num paciente com facodonese, Tomás, é mais controlável a gente não fazer por trás, a gente fazer pela frente, porque a hora que você faz a rex e os ganchinhos, você consegue controlar melhor e tentar não perder essa cápsula, entendeu? Eu só acho que nesse paciente especificamente, mas o que os seus professores aí fazem aí é pertinente. Eu acho que eu brigo bastante para tentar manter o saco capsular e dividindo ainda o máximo possível o segmento posterior do segmento anterior. Ótimo, é uma observação excelente, Alio. Eu acho que numa facodonese, talvez se você não se importar de tirar a cápsula, você pode fazer, mas nesse caso é importante você deixar a cápsula anterior para ter essa dissociação entre segmento posterior e anterior, não ter edema de córnea durante o procedimento e tal. Mas eu concordo com o Hélio que com a facodonese eu acho que é mais difícil de fazer isso, né? Algum outro comentário? Ou a gente vê a cirurgia do Iago e comenta depois? Então, Iago, eu acho que você pode mostrar e daí a gente comenta depois, tá? Tá ótimo. O que os professores comentaram foi justamente o que a gente teve de experiência lá na hora, né? A gente foi para a cirurgia sem saber muito bem o que ia ter no segmento posterior, porque a gente tinha essa dificuldade por conta do segmento anterior. Então, a gente optou por fazer a faco e a vitrectomia. Aqui no começo a gente já percebeu que tinha uma fragilidade muito importante do anular, por isso que eu até comecei com um cistítimo, porque com a Inamura eu não estava conseguindo começar a fazer a Rexis, e a gente percebeu que tinha essa fragilidade importante aqui no segmento anterior, mas eu consegui prosseguir sem problemas com a faco,
Mas para estabilizar, vocês conseguem perceber aqui que ela movimenta bastante. Para estabilizar, eu preferi colocar ganchos de íris mesmo na cápsula, e isso me deu um suporte o suficiente para conseguir prosseguir com a cirurgia. E tendo em vista a nossa ideia de compartimentalizar e deixar o segmento anterior e o posterior separados, eu enchi o saco de metil e mantive o saco para a gente pensar depois, porque inicialmente a gente foi para a cirurgia pensando em fazer a extração completa do cristalino e fazer uma fixação. Na hora ali a gente achou que a gente conseguiria manter o saco, mas a gente não sabia em que nível a gente ia conseguir fazer isso, por isso a gente tentou deixar ele aqui nesse momento para manipular um pouco mais o segmento posterior e ver como que a gente lidaria com o segmento anterior, se ia realmente precisar fazer uma fixação ou não. Aí eu prossegui com a cirurgia do DRT, fazendo a circuncisão da hialoide e fazendo a segmentação das áreas de tração. Aqui, inicialmente, a gente não colocou a triancinolona, a gente foi fazendo essa segmentação aqui das regiões que a gente conseguiria ver, até para ter um discernimento melhor do que era a retina. Aqui a gente corou com a triancinolona, só que durante a cirurgia a gente começou a perceber que a visualização estava muito difícil. E a gente entendeu que era por conta do saco, que ainda estava um pouco opacificado, eu não pude tirar totalmente ali o córtex da região mais posterior da cápsula, por conta que ela estava muito instável. Então a gente optou por tentar estabilizar com o anel de tensão endocapsular e colocamos a lente ficou bem centrada aqui com essa manobra. E a gente teve uma melhora muito grande da visualização, eu acho que vocês conseguem perceber aí no vídeo também. E aí eu parti para a dissecção bimanual dessa fibrose mais nasal, que era a área mais importante, assim, que estava gerando mais tração. Eu consegui progredir com a dissecção das membranas. Liberei bem ali aquela região. E aí aqui eu estava muito incomodado com a forma que a triancinolona estava depositada. Então eu peguei o azul brilhante para a gente tentar ver se conseguia dissecar um pouco mais essa região aqui da área macular. E para minha surpresa, quando eu consegui levantar um flap, ele não tinha muito aspecto de limitante. E esse paciente, na realidade, tinha uma hialoidoesquise muito importante. Eu consegui progredir bem aqui depois que eu peguei essa camada. Vocês vão ver que eu até troquei, fui com vitreófago e consegui progredir até mais na periferia. Que é aquela coisa sempre, né, de quando faz um DRT, a gente ter certeza de que a gente conseguiu dissecar bem a hialoide, porque senão depois ela contrai. De toda forma, a gente tirou toda a hialoide que a gente poderia ali, progredimos até onde era possível, recoramos com azul brilhante, e aí eu progredi para o peeling, que se mostrou desafiador e eu estava muito incomodado, porque como a retina estava descolada, eu estava vendo muita movimentação da retina, então eu acabei optando por terminar o peeling, completá-lo com a ajuda do Perflu. E aqui o endolaser, e a gente terminou a cirurgia com gás mesmo, até por conta de evitar que tivesse uma migração do óleo de silicone para o segmento anterior. Eu não sei se algum de vocês faria diferente em relação ao tamponante utilizado. Esse aqui é o aspecto de 20 dias, é uma cirurgia relativamente recente, a paciente ficou de MM para 20/200, ela tinha muita dificuldade de fixar bem, mas dá para ver que o aspecto final da cirurgia ficou satisfatório. Excelente, Thiago. Você vê que o aspecto anatômico que você fez está perfeito. Ela tem uma fibrose macular lá, provavelmente por isso que ela não tem um quadro crônico provavelmente quadro crônico de edema macular diabético, com fibrose macular, por isso que ela não tem visão melhor. Porque se ela tivesse potencial para ter visão melhor, você conseguiu liberar toda a mácula dela e ela teria melhorado ainda mais. É que ela, antes da cirurgia, já esse era o máximo de visão que ela iria conseguir obter. É muito bacana você ter conseguido visualizar a hialoide, e visto que a hialoide ainda estava aderida, né? E conseguir dissecar toda a hialoide. Depois da dissecção da membrana limitante interna sob hiperfluo numa mácula que está descolada, é mais fácil do que
quando a mácula está descolada e você fica puxando e traciona mais a retina, eu acho que é preferível você fazer superflu, embora varie de cirurgião para cirurgião isso. Então, acho que a abordagem foi excelente e tem abordagem ainda do segmento dos dois segmentos, anterior e posterior. E um resultado brilhante. Parabéns. Parabéns. Jorge, você quer comentar? Cirurgia belíssima, várias dificuldades que você encontrou aí, a gente pode comentar. Uma é da pardonese, muito difícil você fazer. A estabilização com os ganchinhos foi incrível ali. Eu deixaria sem lente também. A presença da hialoidesquise é frequente. A hialoide em diabetes como esse, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que tirou e ficou lá a hialoide. Eu não tiro o limitante muito mais em diabético, mas você tirou perfeitamente. O Perflu ajuda muito, mas às vezes você consegue também fazer sem o Perflu, mas isso é muito variável. A dificuldade que a gente encontra na hora que está tracionando é que vai determinar se a gente precisa ou não desse Perflu. Uma coisa que eu queria salientar é o nervo óptico. Pela minha foto que eu estou vendo aqui, está bem pálido. Pacientes diabéticos, tem que tomar muito cuidado, porque o tempo intraoperatório é longo e a pressão que a gente mantém nesses olhos durante a cirurgia, porque às vezes está lindo anatomicamente e a gente vai ter um problema grande com a isquemia do nervo óptico. Então, manter a pressão sempre baixa, elevando somente em casos que você tenha uma hemorragia, você pode chegar a levar e ficar no máximo 2 minutos com uma pressão entre 40 ou 45, mas logo depois você tem que baixar a pressão e manter a pressão baixa por maior parte do tempo, para que a gente tenha uma boa perfusão. Mas a cirurgia foi linda e muito bem feita. Parabéns. Só para fazer um comentário, a programação e a ideia era que a gente realmente não tirasse a limitante. O que aconteceu foi que, como tinha aquele aspecto diferente da triancinolona, eu resolvi corar com azul, aí eu percebi que tinha essa hialoidosquise, e aí, por conta disso e dessa manipulação que teve ali, a gente acabou decidindo por fazer o peeling, mas era realmente a nossa preocupação era de que, no longo prazo, isso pudesse fazer com que tivesse mais atrofia ali, né? Que é a discussão que tem maior em relação a fazer o peeling nesses pacientes. Perfeito, perfeito. É justificável mesmo. Talvez talvez a sua dúvida fosse se tivesse ainda um outro tecido por cima da limitante que ainda induzisse formação de membrana epirretiniana, etc. Você resolveu tirar, não sabia se a aloide ainda estava completamente removida, né? Essa foi a ideia. Mauro, algum comentário? A minha que Oi, me Jorge. dá a tirar uma limitante? Principalmente quando eu olho a mácula e ela está Preguiado. engruvinhada, ou seja, você tem alguma atração ali que você não está conseguindo ver da onde e aí sim você precisa tirar essa limitante. Mas nesse caso aí foi muito bom você tentar, porque você tirou a hialoide, né? Se ficasse a hialoide aí, o resultado não ia ser tão bom logo depois da cirurgia, porque ia contrair e ia ser muito difícil. Mas não é aquela coisa, você deve evitar, mas vários casos você precisa tirar a hialoide, não está errado em tirar a hialoide. Perfeito, perfeito. Mauro, algum comentário? Parabéns pela cirurgia. Um comentário a respeito da LIO, eu provavelmente também não colocaria. Se é fácil de colocar, vai ficar estável, tudo bem, mas se vai precisar talvez fixar, eu acho que eu prefiro fazer um segundo tempo, vendo qual é o resultado visual, o resultado retiniano e pensando melhor qual técnica utilizar. Ótimo. Mas aí, nesse caso, professor, como o senhor selecionaria qual substituto vítreo o senhor colocaria nessa situação em que ficaria o paciente afásico ali enfim, eu fico meio com essa questão às vezes, sabe, de o Mas que se fazer. você, do que eu entendi, não teve nenhuma rotura, então, no fundo, não precisa colocar nem gás nem óleo. Se não tem nenhuma rotura, pode deixar só com o soro. Tá. Mas, Mauro, se tivesse,
uma ruptura em que você tivesse que colocar um tamponante. Você poderia ter um bloqueio pupilar, você tem que fazer uma iridotomia inferior, né? Às 6 horas, Ah, certo? sim. Tá. Outra desvantagem do óleo, o óleo no paciente diabético, ele é tóxico e induz mais a hipóxia nevoótico, isquemia. Então, hoje em dia, se evita muito óleo em paciente diabético, só quando tiver jeito. Gás é a preferência, e se você não tiver ruptura nenhuma, como o Mauro disse, você pode deixar, mesmo você tendo um descolamento seroso, porque você tem um descolamento crônico, aí você tem líquido subretiniano. Isso. Mas esse líquido, depois que você cessa a tração, ele vai ser absorvido pelo tegmentar. Às vezes demora, porque você tem um tegmentar sofrido pela isquemia, mas ele volta a funcionar sem precisar usar nada. Mas em caso de necessidade de fazer tamponante, o gás é excelente. Às vezes você usar SF6 já é suficiente, você tem uma rupturinha pequena e sem tração, sem nada, ela funciona super bem. E no último caso, quando você tem múltiplas rasgões e uma situação muito difícil, é que levaria a você usar óleo. Perfeito. Ô, Elinho, Mauro, você o quer... segmento só falando da lente, né? O transcorrer da cirurgia que foi permitindo se colocar a lente, né? Colocou-se o anel e ainda se colocou um segmento do anel para fixar, é que o Iago não mostrou, né, Iago? Que era um segmento de anel para fixar todo o anel. Dentro da cápsula ficaram dois segmentos. Um que era o próprio anel de fixação escleral e o outro um segmento que fixava esse anel escleral, né? E isso permitiu que tivesse uma estabilidade. Isso foi uma coisa desafiadora na cirurgia, porque realmente você entrou na cirurgia, como você está falando, Mauro, imaginando que talvez nem fosse colocar lente, nem ia ser muito desafiadora, né? Uma facodonese, a gente nunca sabe a extensão nem nada, mas o passo a passo da cirurgia que permitiu. E a gente tinha o Iago tinha todos os instrumentos na hora, e isso ajudou bastante na visualização, né? Como o Iago mostrou, mas foi o passo a passo. Mas a discussão entre colocar ou não a lente realmente é bem pertinente, né? Acho que muitos dos cirurgiões, num paciente que tem uma visão ruim como essa, talvez deixassem para um segundo tempo, né? Porque isso é o de menos. É que isso permitiu ter estabilização e a imagem do ultrassom não era muito boa, a gente não sabia o que esperar. Talvez precisasse do óleo. Eu acho que a estratégia foi só para tentar dividir a cavidade em duas cavidades, aí manter a cavidade vítrea separada da câmara anterior. O Elinho, algum Muito outro bonita a comentário sobre cirurgia. a cirurgia de retina, não? Oi? Sobre a A cirurgia cirurgia de da retina retina. foi ótima, né? Acho que ele foi removendo, fez a circuncisão, né? Depois começou a manipular as trações, viu as trações, quando ele viu uma hialoide mais aderida. Eu também tenho a tendência, apesar dessa discussão de fazer o peeling da membrana limitante ou não, mas nos pacientes que a gente vê que tem essa membrana limitante pode estar envolvida em algum mecanismo de tração, é pertinente a remoção, né? Como o Jorge também comentou. Em geral, a gente tem uma tendência de ser mais conservador, mas quando tem algum mecanismo que pode levar ou sugerir uma tração, eu acho que é pertinente remover. Acho que com o Perflu, depois que você levantou, muitas vezes você vê que a técnica ele começou talvez sem o Perflu, mas depois ele finalizou. Uma vez que você já tem o flap levantado, aí fica até mais fácil sob Perflu, né? Porque você estabiliza o olho e aí você faz o peeling da membrana. A técnica, o Iago foi excelente na condução da cirurgia, né? Você vê E o a track resultado. não Tá? atrapalhou, não deu quemose, não ficou infiltrando a conjuntiva por conta da track? Até que não, professor, já tava tão zoada a track assim que ela nem afetou muito. Nossa, Agora ela bem, tá isso fazendo estava segmento funcionando também. ainda, né? Porque com Então. descolamento de retina. Agora É, ela tá a, fazendo o a segmento do ideia, glaucoma a também. ideia é você colocar o trocar distante da track para não ter interferência quando a track está funcionante, né?
Isso já é meio padrão, assim, que a gente já acaba fazendo mais aberto para conseguir acessar e acessar também mais superior, para ficar com uma facilidade. Então, acabou que a Trek não influenciou muito, assim, a gente não teve problema nenhum com ela. E agora no segmento também o paciente está lá com a bolha, está tudo certo, embora já seja um aspecto mais isquêmico da bolha. Tá, perfeito. Iago, algum outro comentário que você acha que você precisa fazer? A cirurgia está brilhante, muito bonito, tanto a cirurgia do segmento anterior quanto da retina, muito bacana. E algum outro comentário que você queira fazer? Não, para Não, encerrar? só agradecer a ajuda de vocês também e a discussão, que foi muito engrandecedora. Perfeito. Iago, parabéns, viu? Elinho, ótima Obrigado, cirurgia, professor. hein? Parabéns, parabéns, Iago. Muito bonito o caso. Então, olha, obrigado a todos. Eu queria agradecer especificamente aqui ao Iago Bastos, fellow, que mostrou o caso cirúrgico, o João Vitor, que mostrou o artigo R2, a Gabriela Mota, que é fellow, que mostrou a imagem, e o Bruno Lopes, R3, que mostrou o caso cirúrgico. Tantas pessoas aqui comentaram, então eu agradeci, olha, o Mauro Goldbaum, André Kreutz, a Cleide Machado, Jorge Rocha, Lívia Conce, Pedro Braga, Bernardo Kestelman, Tomás Minelli e o Hélio Primiano, tá? Obrigado para vocês, reunião excelente e próxima quinta tem mais. Obrigado, tudo de bom para vocês. Abraço. Obrigado. Tchau.